Existe algo curioso na caminhada cristã. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, já ouviram diversas mensagens e sabem, em teoria, aquilo que Deus ensina. Mesmo assim, com o passar do tempo, algumas verdades importantes acabam sendo esquecidas no meio da rotina da vida. Não é porque essas verdades deixaram de existir. É porque as preocupações diárias, as pressões da vida e até as distrações espirituais podem fazer com que o coração perca o foco naquilo que realmente sustenta a fé. Verdades que fortalecem a fé, trazem direção e ajudam a manter o coração firme, mesmo em tempos difíceis. Neste momento, vamos refletir sobre 3 verdades bíblicas que muitos cristãos acabam esquecendo ao longo da caminhada. E a primeira delas fala sobre algo que pode mudar completamente a maneira como alguém enfrenta as dificuldades da vida. A primeira verdade: Deus continua no controle. Uma das verdades mais importantes da Bíblia é também uma das mais esquecidas quando a vida se torna difícil. Deus continua no controle. Quando surgem problemas inesperados, quando os planos não acontecem como imaginado, ou quando o futuro parece incerto, muitas pessoas começam a sentir que tudo está fora do lugar. O coração humano tende a interpretar as circunstâncias como se Deus tivesse se afastado ou perdido o controle da situação. Mas a Bíblia apresenta uma realidade diferente. No livro de Salmos, capítulo 103, versículo 19, encontramos a declaração de que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Isso significa que mesmo quando os acontecimentos parecem confusos para a mente humana, Deus continua conduzindo a história. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente situações em que pessoas enfrentaram momentos difíceis, mas depois perceberam que Deus estava trabalhando mesmo quando não parecia evidente. Quando essa verdade é lembrada, algo muda dentro do coração. As dificuldades ainda existem, mas elas deixam de ser vistas como algo sem propósito. O coração aprende que Deus continua presente, guiando cada etapa da jornada. E existe uma segunda verdade bíblica que muitos cristãos também acabam esquecendo ao longo da caminhada. A segunda verdade: a presença de Deus nunca abandona seus filhos. Existe uma verdade profundamente reconfortante nas Escrituras que muitos cristãos conhecem, mas que em certos momentos acabam esquecendo. Deus nunca abandona aqueles que caminham com Ele. Quando surgem dificuldades, períodos de silêncio espiritual ou momentos em que as respostas parecem demoradas, o coração humano pode começar a sentir que está sozinho. Mas a Bíblia repete de diferentes maneiras uma promessa muito clara. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, encontramos a declaração de que Deus nunca deixará nem abandonará aqueles que pertencem a Ele. Essa promessa revela algo fundamental sobre a relação entre Deus e seus filhos. A presença de Deus não depende das circunstâncias do momento. Mesmo quando a vida atravessa fases difíceis, Deus continua presente na caminhada. Ao longo da história bíblica, vemos pessoas que enfrentaram solidão, perseguições e desafios intensos. Ainda assim, muitas delas descobriram que Deus estava ao lado delas em cada etapa do caminho. Quando essa verdade é lembrada, o coração encontra força para continuar caminhando. A pessoa percebe que não precisa enfrentar as dificuldades da vida sozinha. E existe ainda uma terceira verdade bíblica que muitas vezes também é esquecida na caminhada cristã. A terceira verdade: a vida cristã é uma caminhada de transformação. Existe uma verdade essencial da fé cristã
que muitas vezes se perde no meio da rotina espiritual. A vida com Deus não é apenas sobre conhecer ensinamentos, é sobre transformação. Quando alguém começa a caminhar com Deus, não significa que tudo se tornará perfeito imediatamente. A Bíblia mostra que a vida cristã é um processo contínuo de crescimento, amadurecimento e mudança interior. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, encontramos um ensinamento profundo sobre isso. O texto fala sobre não se conformar com os padrões deste mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Essa transformação acontece pouco a pouco. Deus trabalha no coração, muda a forma de pensar, corrige caminhos e ensina novas maneiras de viver. Muitas vezes, os cristãos esquecem dessa verdade e acabam esperando resultados imediatos ou comparando sua jornada com a de outras pessoas. Mas a Bíblia mostra que cada caminhada espiritual envolve processos. Deus continua moldando o caráter, fortalecendo a fé e conduzindo cada pessoa ao longo do tempo. Quando essa verdade é lembrada, o coração aprende a caminhar com mais paciência e confiança. E quando essas três verdades começam a ocupar novamente o centro da fé, algo profundo acontece dentro da vida espiritual. Quando essas verdades voltam, ocupam o lugar certo. Quando essas três verdades voltam a ocupar o lugar certo no coração, algo começa a mudar na caminhada espiritual. A fé deixa de ser apenas um conjunto de hábitos religiosos e passa a se tornar uma confiança viva em Deus. Lembrar que Deus continua no controle muda a forma de enxergar os problemas. As circunstâncias deixam de parecer completamente caóticas e passam a ser vistas dentro de uma história maior que Deus está conduzindo. Recordar que Deus nunca abandona seus filhos traz força nos momentos de silêncio e dificuldade. O coração percebe que mesmo quando as respostas não aparecem imediatamente, a presença de Deus continua acompanhando cada passo. Entender que a vida cristã é um processo de transformação também muda a maneira de lidar com as próprias limitações. Em vez de viver com culpa constante ou comparação, a pessoa aprende a caminhar com Deus com humildade e perseverança. Essas três verdades funcionam como uma base espiritual. Quando estão firmes no coração, a fé se torna mais estável e a caminhada com Deus ganha mais clareza. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Uma reflexão sobre aquilo que o coração precisa lembrar. Quando a caminhada com Deus continua ao longo do tempo, existe um risco silencioso que muitas vezes passa despercebido. O coração pode começar a viver no automático. A pessoa continua orando, continua ouvindo mensagens e continua participando da vida cristã. Ainda assim, algumas verdades que deveriam permanecer vivas no coração começam a perder espaço. Por isso, a Bíblia constantemente convida o povo de Deus a lembrar que Deus continua governando mesmo quando os acontecimentos parecem confusos. Lembrar que a presença de Deus não abandona aqueles que caminham com Ele. Lembrar que a vida cristã é um processo em que Deus continua transformando o coração ao longo do tempo. Quando essas verdades são lembradas, a fé encontra novo fôlego, o coração volta a descansar em Deus e a caminhada espiritual ganha uma nova perspectiva, quando o coração decide voltar ao essencial. Existe um momento na caminhada espiritual em que o coração precisa parar e voltar ao essencial. Não as muitas atividades, não apenas as práticas externas, mas as verdades simples que sustentam a fé. Quando alguém volta a lembrar que Deus continua no controle, a ansiedade sobre o futuro começa a perder força.
O coração entende que a história da vida não está sendo conduzida apenas pelas circunstâncias. Quando a pessoa recorda que Deus nunca abandona seus filhos, a sensação de solidão espiritual começa a desaparecer. Mesmo em tempos de silêncio, a presença de Deus continua acompanhando cada passo. Quando se compreende que a vida cristã é uma jornada de transformação, a caminhada se torna mais verdadeira. Em vez de buscar perfeição imediata, o coração aprende a confiar no processo que Deus está conduzindo. Essas verdades não são complexas. Elas são simples, profundas e poderosas. O problema não é desconhecê-las. Muitas vezes, o problema é esquecê-las no meio das pressões da vida. Mas quando o coração decide voltar a essas verdades, algo começa a se alinhar novamente dentro da fé. E talvez este seja um bom momento para uma reflexão silenciosa. Entre tudo o que foi falado, qual dessas verdades Deus está tentando lembrar ao seu coração neste momento da sua caminhada?